Olá, pessoal. Um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite para você. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal Prosa e Palavra, um canal de bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Você que está chegando aí conosco a primeira vez, ou você já viu os nossos vídeos, nós estamos fazendo uma série tratando sobre a galeria dos heróis da fé que está ali em Hebreus, no capítulo 11. Já falamos na sequência aí de vários personagens, e hoje nós vamos estar tratando de um personagem que está nessa galeria aqui, que é Isaac, a vida de Isaac. O que a gente pode aprender com os exemplos de fé da vida de Isaac? Em Hebreus, no capítulo 11, que está no versículo 17 até o versículo 20, vamos ler esse texto, que é o texto base aqui, que trata da galeria dos heróis da fé acerca da vida de Isaac. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Então a gente vê já que o personagem Isaac, ele era um filho muito esperado. Deus havia dado uma promessa para Abraão quando ele tinha aproximadamente 75 anos. E Isaac vem nascer quase 25 anos depois. Abraão vem a ser pai aos 100 anos de idade, ou 99, 100 anos de idade. E ali também a sua mãe já tinha numa faixa de 90 anos de idade. Então, Isaac, ele é fruto de um milagre. E Isaac, ele passa a ter a vida do pai como um exemplo de fé, de devoção a Deus. Então, Isaac, ele cresce com esse exemplo de fé e devoção dentro de casa. Ele vê a vida de Abraão e ele extrai muitos desses ensinamentos da vida do pai dele. Então, a gente já começa a entender o panorama da importância de nós, como os pais, estar transmitindo os nossos valores, o nosso exemplo de devoção e fé ao nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos filhos, para a nossa casa, primeiramente, para a igreja e para a sociedade em que a gente convive. Então, Isaac cresceu vendo a vida do pai dele como um exemplo de fé, mas não somente isso, Isaac também ele segue esse caminho, né? A Bíblia vem dizendo aqui no versículo 20 que acabamos de ler, Isaac pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Então, Isaac, ele abençoou também os filhos dele profeticamente, que é algo que nós temos como pais aí que fazer na nossa vida, na nossa família, abençoando os nossos filhos. Amém? Isaac, ele tem o significado do nome dele é ele sorrir, é riso, é alegria. Então, ele vem no momento para alegrar mesmo, tanto que em Gênesis 21, versículo 6, Sara, a mãe dele, diz: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Então, Gênesis 21, versículo 6, Sara fala sobre isso, sobre essa alegria da vinda de Isaac, como Isaac trouxe alegria para aquele momento dele, porque a gente sabe que Sara era estéril, a mãe dele era estéril, então ele veio mesmo não só de um momento raro, de um momento excepcional, que a mãe dele estava com 90 anos de idade e não podia ter filho, mas também pelo fato de não somente isso, mas também a mãe dele ser estéril. Então,
havia dois obstáculos aí. A mãe dele era estéril e ela já estava com 90 anos, então era impossível ela ter filho. E ele veio nesse momento trazendo essa alegria para a família. Isaac, filho da promessa, gerado de um milagre entre Abraão, como eu já falei, com a idade de 100 anos e Sara com a idade de 90. Ele seguiu o ofício do pai dele, de criador de gados, animais, agricultor. Seguiu o exemplo de devoção e obediência do pai, né, do seu pai Abraão, para com Deus. A história de Isaac, ela começa em Gênesis, ali no capítulo 17, versículo 19. A Bíblia vem dizendo: e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Então, o próprio Deus, ele prometeu o filho e ele mesmo já deu o nome. Então, Isaque é o nome dado pelo próprio Deus ao filho de Abraão que iria nascer. E Isaac foi circuncidado aos 8 anos de idade, ali em Gênesis 21, no versículo 4. E Abraão circuncidou seu filho Isaac quando era da idade de 8 dias, como lhe tinha ordenado. Então, com 8 dias, ele foi circuncidado, e ali ele já teve aquela marca da descendência do povo de Deus, né? Aos 8 dias, todo nascido macho era circuncidado, aos 8 dias. Eu falei 8 anos aqui de idade, desculpa. Aos 8 dias. E isso combina também com o que está na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 29, quando Paulo fala: mas judeu é o que é no interior, e a circuncisão aqui é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então Paulo dá uma ênfase aqui à circuncisão espiritual, porque o judeu ele valoriza muito essa questão da circuncisão na carne, como aconteceu aqui com Isaac. Isaac ele foi levado para ser sacrificado. Num determinado momento, Deus ele pediu a Abraão que sacrificasse Isaac, oferecesse Isaac como sacrifício. Isso está em Gênesis 22, versículo 6 ao 9. Então foi uma experiência que não só Abraão passou, mas também o próprio Isaac passou, né? Que Isaac estava servindo ali como sacrifício. E isso aponta para nós como um próprio tipo de Cristo, né? Ele estava sendo ali oferecido como sacrifício, mas Deus não queria sacrifício humano, sacrifício de Isaac, mas aquele ato profético ali já estava apontando para um sacrifício que ia ocorrer muito tempo depois, através do Senhor Jesus, né? Então, o versículo de Gênesis 22, no versículo 6 ao 9, vem dizendo: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou ali a Abraão um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima dele a lenha. Então, Abraão, ele foi até o fim. Ele pegou, ele amarrou o filho, ele colocou a lenha, ele construiu o altar. No entanto, no versículo 13, a Bíblia vem dizendo, Gênesis 22, versículo 13: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro atrás dele, travado pelo seu chifre no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então, quando Abraão ele vai executar esse sacrifício, a Bíblia diz que Deus envia o seu anjo ali e fala: Abraão, não faça isso com o menino, porque agora eu vi que tu confiaste na minha palavra. E então ali Abraão estava só sendo provado por Deus se ele seria capaz mesmo de oferecer
o seu próprio filho em sacrifício. Deus não queria a morte de Isaac, mas Abraão cria tanto em Deus que ele cria que ele era poderoso para trazer o filho dele de volta. Poxa, porque a gente vai parar para crer num Deus que trouxe o meu filho através de um milagre tão grande. Minha esposa era estéril e foi mãe aos 90 anos. Se eu fizer esse sacrifício aqui, Deus vai trazer o meu filho de volta com certeza. Então essa era a fé de Abraão. Então, mas o que me chama a atenção não é somente isso, mas o próprio Isaac também se deixar oferecer como sacrifício. Mas o versículo 13, a Bíblia diz que Abraão olhou e viu um carneiro atrás dele. Então Deus proveu esse sacrifício. Agora, de fato, Deus proveu um sacrifício ali, travado no mato, entre os chifres, e Abraão pegou e tomou esse carneiro, né, e ofereceu em lugar do seu filho. Então isso aponta para Jesus Cristo, porque o certo era nós, como criaturas de Deus, criados por Deus, mas distante dele por causa dos nossos pecados, fôssemos mortos pelos nossos pecados. Tudo que nos restava era condenação. Mas a Bíblia diz que Jesus ele veio substituir. Ele pagou o preço do meu e do teu pecado. O pecado que era para eu ser condenado, era para eu ser crucificado, o Senhor foi crucificado em nosso lugar. Aleluia, fazendo essa substituição. Então, assim como Isaac estava ali para ser sacrificado e Deus proveu um carneiro ali substituindo, porque, aleluia, Deus tinha esse propósito, assim também todo esse cenário está apontando para o sacrifício que seria feito muito à frente através do nosso Senhor Jesus. Então, Isaac ele funciona como uma espécie de tipo de Cristo, né? Dentro dessa tipologia, dentro da ideia da tipologia. Uma característica muito bonita na vida de Isaac era que ele era um homem de oração, seguindo o exemplo do pai. Em Gênesis 24, no versículo 62 ao 67, fala que o versículo 63, Gênesis 24, versículo 63, e Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou-se os olhos, e eis que os camelos vinham. Então, toda tarde você vê que esse homem saía para orar no campo. Então, a vida de Isaac era uma vida de oração também. Aleluia. A gente tem o exemplo dele como um homem de fé e também um homem de oração. Até porque o que o Isaac iria enfrentar, os desafios que Isaac teria pela frente, seriam desafios muito grandes. Tanto que em Gênesis 25, no versículo 21, vem dizendo que depois que Isaac ele casa com Rebeca, depois desse encontro de Isaac ali com Rebeca, em Gênesis 25 vem dizendo que depois que eles casam, a Bíblia diz que, Gênesis 25, versículo 21, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Aleluia. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, Isaac, ele casa com Rebeca e ele tem como brinde a Rebeca estéril. Mas só que ele era um homem de oração, ele era um homem de fé. A Bíblia está dizendo aqui em Gênesis 25, 21, que ele orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Isaac era fruto de um milagre. Isaac, ele era resultado de um milagre. Ele era resultado de uma fertilização a partir de uma mulher que não tinha. A mãe dele era estéril, mas ele foi gerado através de um milagre. Então ele cria no Deus que era poderoso para fazer a sua esposa gerar. E assim é na minha e na tua vida. Glória a Deus. Nós somos resultados de um milagre de salvação na nossa vida. Aleluia. E nós temos que crer, às vezes, num familiar que está distante, num familiar que está numa condição espiritualmente morta. Nós temos que crer que Deus é poderoso para gerar vida ali, através de Cristo Jesus, abençoar o seu casamento, o seu esposo, a sua filha, o seu filho. A gente tem que crer que Deus é poderoso para gerar vida. Assim como ele orou insistentemente ao Senhor, nós podemos orar e Deus prover vida. Porque para Deus nada é impossível. E a gente sabe que Rebeca, ela gerou Esaú e Jacó, né? Ela gerou 2 filhos gêmeos. A gente tem também, para encerrar aqui,
o exemplo de Isaac como o exemplo de a obediência como marca. Em Gênesis 23, no versículo 2 ao 4, a Bíblia vem dizendo que o Senhor apareceu para ele e disse: olha, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. O mesmo que ele falou com o pai dele, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra para onde eu te mandar. Então ele peregrinou ali na terra que Deus mandou ele ficar, e ali Deus abençoou aquele homem, e Deus multiplicou, aleluia, prosperou, porque ele obedeceu a Deus, ele não desceu para o Egito, ele ficou onde Deus mandou ele ficar, ali ele enfrentou problemas, mas ele prosperou naquele local ali, as pessoas tentando entulhar os seus poços, a plantação, enfim, uma série de desafios que ele sofreu ali naquele lugar, mas Deus deu vitória para ele. Ele prosperou tanto naquele lugar que os filisteus pediram para ele sair daquela terra. E para encerrar, Gênesis 35, do versículo 27 ao 29, fala da morte de Isaac. E Jacó veio ao seu pai Isaac a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. E foram os dias de Isaac 180 anos. Isaac expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, os seus filhos, o sepultaram. Então a gente tem a história fascinante desse homem, um exemplo de fé, de devoção, um exemplo de perseverança, um exemplo de homem de oração, um exemplo de homem de obediência a Deus. Muitas qualidades, também defeitos que a gente vê. A Bíblia não só coloca as qualidades, mas os defeitos, dos quais a gente pode aprender através da vida de Isaac. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.